Olha, nos próximos dias será lançado um livro que promete causar muita polêmica no Paraná. Não só aqui no Paraná, mas também no Brasil, mas principalmente aqui no Paraná. É um livro sobre o caso Guaratuba, um caso que entrou para a história da crônica policial brasileira, e especialmente aqui do Paraná, de Curitiba, acontecido em 1992, exatamente no dia 6 de abril daquele ano, e que envolveu duas pessoas da alta sociedade paranaense e da alta sociedade de Guaratuba. A então primeira-dama de Guaratuba, Celina Cordeiro Abage, que está aqui do meu lado, estou hoje aqui na casa dela, e a sua filha, uma de suas filhas, Beatriz Abage, que está nos acompanhando aqui virtualmente desde a sua casa em Guaratuba, onde ela mora atualmente, onde ela voltou a morar, inclusive. E hoje a dona Celina e a Beatriz estão me recebendo para falar sobre esse livro, que tem um nome bastante sugestivo. O livro vai se chamar Maleus, Relatos de uma Injustiça, Tortura e Erro Judiciário. O livro pretende mostrar, né, que as duas foram obrigadas a fazer a confissão, as confissões que fizeram, confissões essas que resultaram, num segundo momento, num segundo júri, na condenação da Beatriz, né? As duas chegaram a cumprir penas juntas, né? Não sei se pena, se é o termo certo, mas enfim, passaram algum período juntas na prisão, na penitenciária feminina aqui do Paraná. – 29 anos depois, podemos dizer, dona Celina, que caso Guaratuba está sendo reaberto, mas agora por iniciativa de vocês, das então acusadas? Não, foi reaberto com o podcast do Ivan Mizanzuki, né? Certo. Que foi uma série no programa, uma série de capítulos onde ele argumentou o fato, né, a história. No caso, assim, não é reaberto, ele foi relembrado, né? Assim, não existe mais reabertura desse caso juridicamente, a não ser uma revisão criminal. É isso que a gente vai estar fazendo com as novas provas que surgiram a partir de um podcast que foi o Evandro Mizanzuki que fez. Um jornalismo investigativo, ele achou fitas de tortura, e então, por isso, será realizada uma revisão criminal para mim, né, para a mãe não, porque ela foi absolvida no primeiro júri, e daí no segundo já tinha prescrito para ela. Então, é isso que vai acontecer no momento. E quando, enfim, apareceram essas fitas, a gente já havia escrito alguma coisa e resolvemos dar continuidade para mostrar realmente a verdade de tudo que aconteceu no caso Guaratuba. É só para a gente relembrar aqui, né? Esse jornalista Ivan Mizanzuki teve a iniciativa de investigar por conta própria, né, o caso, né? Refazer todos os caminhos aí, né, do processo, e ele descobriu coisas aí que vão constar do livro. É isso, mais ou menos? Sim. Não vão constar exatamente as fitas, porque esse é um livro que daí o Ivan está escrevendo sobre o caso também, ele está escrevendo toda a parte investigativa dele. O nosso foco vai ser mais tudo que nós passamos, né, o que a família passou, o que nós passamos, o que aconteceu dentro da prisão, desde o momento em que a gente foi presa até os dias. Desde o momento da tortura. A impressão que eu tenho, dona Celina, é que o livro parte dessa questão da tortura, né? Que tanto a senhora quanto a Beatriz sempre alegaram terem sofrido para confessarem o crime, né? Nunca fomos escutados, né? Porque nossas vozes eram silenciadas. Porque cada vez que a gente dava uma entrevista para algum veículo, eles cortavam o que vinha para nosso favor, a nossa defesa, o que a gente queria explicar, não ia ao ar. Ia ao ar só o que não interessava, coisas assim que não provavam nada. Então, nós ficamos mudas, né? Não podíamos falar mais. Eu já não queria mais falar com jornalista, nem com ninguém mais. Com a insistência da Beatriz, passaram seus anos, ela conheceu esse Mizanzuki, procurou, e daí ela começou a insistir que eu fosse dar entrevista. Eu não queria, porque eu achava que não adiantava mais. Eu falava e não falar a mesma coisa, porque não ia ao ar nada. E durante esse período todo eu comecei já desde que eu estava na prisão,
eu escrevia alguma coisa. Uma espécie de diário? Uma espécie de diário. Mas sempre que eu começava a escrever, eu chorava muito. Não conseguia. E a Beatriz dizia, deixa, mãe, não faça, deixa, depois a gente vê, quem sabe, com os anos. Tal. E foram passando os anos o Mizanzu que a Beatriz recebeu, e com a assistência dela, eu, enfim, conversei um dia com ele e vi que ele era uma pessoa séria, que estava com intenções boas de mostrar a verdade, de não deixar cortar nada, que o que ele ouvisse de nós, ele iria fazer com que aparecesse. Certo. Então, eu, naquela confiança, e junto com a Beatriz, né, que incentivava muito, aí começamos a dar, alguns dias, assim, eu dava entrevista para ele, contava os fatos, o que aconteceu, como aconteceu, e a Beatriz, que sabe mais falar, né, tem mais... Então, ela contou toda a história. Mas essa é uma história vivida pela senhora e por ela juntas, só né? Nós duas. Claro, vocês que sabem... E foram outros acusados, sim, né? Mas sim. nós contamos a nossa parte. Sim. Mas dos 7 acusados, digamos assim, a senhora e a Beatriz eram as mais notórias, porque a senhora era esposa do então prefeito de Guaratuba, Alba Vage, e a Beatriz, filha, né? Sim. Sempre tivemos esse rótulo, né? Principalmente eles falavam as Abage, né? Nunca se perguntasse o nome dos outros acusados, ninguém sabia o nome, né? Era exatamente o meu nome e da minha mãe. Eu acho que talvez por ter repercutido, ser filha e esposa de prefeito, isso influenciou muito na mídia. Na época, dava notícia, né? Era o que vendia. Então, assim, dos acusados, os homens só eram conhecidos como os bruxos. O nome exatamente ninguém sabia. Hoje, todos sabem, graças a um bom trabalho, né, que o Ivan teve de jornalismo investigativo mesmo. Inclusive, esse trabalho dele, Beatriz, virou, né, uma série da Globoplay. Uma série da Globoplay, exato. Nós demos entrevista para a série, parece que vai ser em abril que vai sair. Nós demos entrevista, a série exatamente de todo o podcast, dos 36 episódios, né? E vai contar daí toda a história, vai ter a nossa participação, dos homens, o Bardelli e o Sérgio, os outros não quiseram dar entrevista, e eu e minha mãe. E é uma série, então, mais ou menos, e da série originou o livro também, ou não? Da série originou um livro do Ivan, que vai ser publicado, sobre o jornalismo investigativo dele, sobre o processo. Mas este livro, o Maleus, é de vocês, a iniciativa sua e da sua mãe. Daí tem outro foco, esse outro livro, um livro nosso, conta a nossa história, minha e da minha mãe. O do podcast que conta o caso. E o Ivan fala que ele obteve uma fita, né? A fita que comprova a tortura que vocês sofreram, né? Para confessar o crime, a morte lá do Evandro no suposto ritual de magia negra e tudo mais, né? Como é que essa fita surgiu agora, tantos anos depois, e foi parar nas mãos dele? Nós também não sabemos, né? A gente até perguntou, eu até perguntei para ele como que surgiu, e ele disse que a fonte é anônima e ele não ia expor essa fonte. Mas entregou para as autoridades, está à disposição no site dele, inclusive no link, né, do podcast, estão todas as fitas de tortura. Eu ouvi a fita. Vocês já tinham tido acesso a essa gravação alguma vez? Não. Nem sabiam da sua existência? Da existência eu sempre disse que existia, porque o que aparecia na mídia era muito pouco, além de tudo aquilo que a gente passou, né? E eu sempre disse que eu dava dicas, que eu falava, que eu deixei roupa no local da tortura, mas isso nunca foi investigado, não tinha interesse, né, de investigar. Então, eu sempre disse que tinha que aparecer, que a verdade ia aparecer. E, por um acaso, apareceu nas mãos do Ivan, né? Graças a Deus. Aí prova realmente que houve tortura. Em que pese a gente já ter denunciado isso várias vezes, eu tenho marcas no corpo referente à tortura, mas nunca houve interesse, né, do Ministério Público sobre isso. E por que esse título, Beatriz? Quem foi que deu esse título ao livro Maleus, que vem de uma expressão em latim, né, Maleficarum, travessão, martelo das bruxas? O livro Maleus Maleficarum eu li no presídio, o doutor Elias Matarassad mandou para uma cliente dele, e eu acabei lendo esse livro
dentro do presídio, que é o manual, né, das feiticeiras. E a gente não tinha nome de livro, não tinha nome, começamos a pensar e tal. O meu sobrinho deu a ideia de Malhos, por acaso. Então, quando eu vi esse nome, eu falei, nossa, o primeiro livro que eu li dentro do presídio e que falava exatamente sobre a época da Inquisição. E achei muito bom, e conversando com a Sheila, com a mãe, a gente acreditou que seria o melhor título. E o livro, essa pergunta é tanto para você quanto para sua mãe aqui, o livro faz alguma acusação direta a alguém, alguma autoridade, quanto aos procedimentos adotados na época em relação a vocês? Os nomes serão citados, as pessoas, né? As que participaram serão citadas. Porque o secretário da época, o governador da época, quem não sabia, né? É porque tudo isso era público, né? Era público. É público, né? Citado, tudo né? que nós vamos falar são coisas públicas que estão no processo e que foi falado. Torturador direto. Pena que ele não está vivo, né? Para ver, para poder ler o livro, né? O que ele fez nas nossas vidas. Bom, você está aí na sua casa em Guaratuba, né? Você está vivendo Sim. aí desde 2016, é isso, né? Exato. E como é que foi essa sua volta aí para Guaratuba? No começo eu não queria vir de jeito nenhum, porque eu não queria mais ir para Guaratuba, mas enfim, era a única coisa que faltava enfrentar. O resto eu já tinha enfrentado tudo. Falei, mas que mal vai fazer eu voltar para Guaratuba, né? Guaratuba foi a cidade que meu pai sempre quis, amou, e tinha como cidade dele. Eu resolvi enfrentar e foi muito bom voltar para Guaratuba. As pessoas nunca jogaram pedras, sempre quiseram conversar conosco, sempre parando na rua, conversando, dizendo que sabiam que essa história toda é mentira. E na época elas não podiam fazer nada. Se a filha e a mulher do prefeito estavam sendo presas, né, e apedrejadas, o que as pessoas iam poder fazer? Né? Só se esconder também, né? Era a única pessoa. Mas eu fui muito bem recepcionada aqui, sem problema nenhum. Quem é que escreveu o livro? Vocês contrataram um ghostwriter, alguém para escrever? Não. Nós escrevemos. Comecei a escrever a mãos mesmo, porque eu não lido em computador. E, de vez em quando, a Beatriz também mandava a parte dela, né? A vida dela, a tortura, o que ela passou, porque no livro vai contar todos os pormenores do que nós passamos. Nem a nossa família sabe os pormenores da tortura. O pai ficou tão desesperado que acabou adquirindo um câncer de origem nervosa e faleceu. Né? Meu pai também. Então, o seu marido, não? Meu marido e depois o seu pai. Meu pai. Mas a minha tortura eu nunca contei. Agora, no livro, nem sei se eu estou contando tudo. Eu nunca consegui contar toda a minha tortura, nem no primeiro júri. E eu falei, não é possível, eu tenho que contar tudo, né? Tudo que aconteceu. E eu não consegui colocar para fora. Foi aí que eu comecei a escrever, para poder contar. Porque tudo que a pessoa guarda muito e tem só para si, né, você não consegue, enquanto você não escreve, não coloca em algum lugar, você não consegue externar, você não consegue falar. Vocês acham que com esse livro, vocês esperam convencer aquelas pessoas que, porventura, ainda veem vocês como as grandes culpadas pelo que aconteceu? Eu, na minha opinião, eu não quero convencer ninguém, porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou inocente, né? Apenas para mostrar para a sociedade que, assim como aconteceu conosco, pode acontecer com a família dela amanhã. Aconteceu conosco em 92, mas pode acontecer com qualquer um. Né? Então, eu sempre falo assim, que eu não sou manipulada pelo pensamento que outras pessoas têm a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Então, eu sempre andei de cabeça erguida, eu durmo tranquila, porque eu sei quem eu sou. Né? As pessoas, elas têm que ter um pouco de empatia pelo ser humano, né? E parar com essa história de querer julgar e apontar o dedo. Convencer as pessoas, eu nunca tive a intenção de convencer ninguém. Né? O livro, para mim, não é para convencer ninguém. Inclusive, é para dar uma satisfação para a sociedade que nos conhece, porque eles não tiveram acesso àquilo que realmente nós passamos. Porque nós não saímos gritando a quatro ventos, fizeram isso, fizeram aquilo. A gente não tinha nem coragem de falar. A vergonha, o medo, o pavor não nos deixava falar. Então, eu resolvi escrever, primeiramente pensando nos meus netos, que hoje em dia já são pais, né? E para que eles tivessem uma noção daquilo que a avó e a tia passaram.
Então, eu conversei com a Beatriz, se você faz a tua parte, eu faço a minha. Você não precisa me contar, e eu não preciso ter contato, tanto que ninguém sabe da minha tortura aqui em Eu casa. nem lia da mãe. Talvez quando eles vão ver na série, né? Na série, com certeza vai sair. No livro, eu não sei se eu tive coragem de escrever, não me lembro se eu escrevi. Eu vejo que hoje vocês falam com uma relativa tranquilidade do caso, né? Assim, enfim, aparentemente. Né? Sim. Assim, uma relativa, né? Uma aparente tranquilidade do caso, mas, ao mesmo tempo, posso imaginar que é um caso que marcou e vai marcar para sempre a vida de vocês, né? Sim, com certeza, né? Não só nossa, porque como dos nossos filhos, né? Nossa, da família inteira, né? Os que ficaram fora, a Sheila, Júnior, Carmela, o marido, os filhos, meus netos tinham 2 anos e meio, o mais velho tinha 5 anos, sofreu com 5 anos. De verdade do Evandro, né? Do menino desaparecido. O meu neto era um pouco mais novo que o Evandro, ele tinha certeza que eu tinha morrido, porque ele não me viu mais, né? Aí tanto chorou, que minha filha resolveu e levou ele na penitenciária. Aí ele chorando, de mão dada comigo, dizia, vó, você é inocente, meu pai é juiz, por que ele não pode te tirar da cadeia se você é inocente? A cabecinha dele, né, pensava que, pelo pai ser juiz, podia, pelo contrário, ele foi bem discriminado dentro do Poder Judiciário. Para vocês, quem falhou mais nesse processo todo? Foi o Judiciário? Foi a imprensa? Quem foi? O Estado como um todo, né? O Estado como um todo, porque quando acontece uma injustiça, os representantes do Estado têm que agir. E nenhum agiu. Por mais que a gente falasse, não houve nenhuma ação. Aliás, até hoje, após acharem a verdadeira fita, né? Nenhuma providência foi tomada. Porque isso o Ministério Público tinha que tomar providência, né? Estamos no aguardo. Mesmo com a fita, né? Então, exato. Tá um silêncio total. Agora, o nosso advogado, que é o doutor Figueiredo Basta, que vai tomar as providências. Na verdade, a senhora e a Beatriz é que estão, através do Ivan, né? Estão reavivando o caso, vamos dizer assim. Sim, eu nunca parei, sempre estive nas redes, lutando, era desde a época do Orkut, eu fazia a comunidade, eu brigava, porque eu não aceito estar como condenada. Eu não aceito porque eu sou inocente. E eu vou até o fim, até receber o título de inocente mesmo. E se o Estado não quiser agir quanto a isso, eu vou para as cortes internacionais, né? Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o lançamento do livro não tem uma data certa ainda, vai ser em março. Não tem uma data certa, vai ser em março. No local, vocês pretendem fazer uma sessão de autógrafos ou uma coisa... Se houver possibilidade por causa da pandemia, sim. Senão, não. Depende tudo de como vai estar evoluindo, né, essa questão. Bom, quero deixar aqui à disposição, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, né, fiquem à vontade. Eu só agradeço a oportunidade, né, de poder estar falando um pouco mais sobre o caso, com mais tranquilidade, né, já com mais sabendo que a gente não tem que provar nada para ninguém, que nem eu disse que a gente sabe quem a gente é, mas tendo a oportunidade de mostrar para as outras pessoas o que realmente aconteceu. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade e o livro vem contar a verdadeira história, porque nós nunca tivemos o direito de divulgar nossas vozes foram silenciadas. Então, ali no livro, a gente expõe tudo, fala tudo, nomes, o que passamos, a família, tudo. Olha, eu quero agradecer a Beatriz Savage, né, e a dona Celina Savage, que está me recebendo aqui hoje na sua casa, aqui no seu apartamento, né, por me concederem essa entrevista nesse momento, aceitarem falar sobre esse caso, né, que, como eu disse aqui no início, um caso que entrou para a história, né, independentemente das conclusões a que chegou, mas entrou para a história da crônica policial brasileira, né, e eu espero que toda a verdade sempre venha à tona e prevaleça, né? Obrigada, igualmente. Né? Eu que agradeço. Temos um abraço. Obrigado, dona Celina. Eu que agradeço. E vamos aguardar com ansiedade, então, o lançamento de Malleus, Relatos de uma Injustiça, Tortura e Erro Judiciário. É isso, né? Muito obrigado. Obrigada.